soberania popular. Para mim, não faz sentido você dar foro por prerrogativa de função para quem não tenha mandato popular. Ou seja, ministros, juízes, procuradores, conselheiros de tribunal de contas. Essas pessoas não têm nada a temer, porque um juiz não vai sair lá chutando o balde com o desembargador, com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, deputado, senador, virou presa fácil. Pessoal, tem muita gente aqui ligada conosco. Vou pedir para o pessoal compartilhar, dizer a cidade onde está nos acompanhando. O doutor Eugênio é uma pessoa muito querida por todos nós, muito respeitada, né? E eu estou aproveitando aqui essa visita que ele fez hoje aqui à liderança para poder conversar um pouquinho sobre essas questões. O senhor viu essa que o Moro agora pediu demissão hoje da Universidade Federal do Paraná, doutor Eugênio? É aquela coisa, né? Après moi le déluge, né? Ou seja, após mim o dilúvio. Porque o sujeito, ele sabia que a situação lá não estava boa para ele, né? Afinal de contas, o que ele fez? Ele pediu licença porque ia estudar no exterior e não foi estudar. E ficou, na verdade, ali recebendo a licença de aperfeiçoamento para ficar jurisdicionando normalmente, ou seja, ganhar umas pratas a mais sem trabalhar, né? Então, a situação dele não estava boa. Agora, eu acho que isso daí, eventualmente, não, se realmente ele estiver fazendo coisa errada, tá? Isso não impede a continuação do processo administrativo. Por quê? Né? Na verdade, o que ele quer é exatamente isso. Não sou mais servidor da universidade, extingue o processo administrativo. Não é bem assim, porque isso pode ter repercussão, por exemplo, na improbidade administrativa, né? Isso é claramente um caso de improbidade, né? Agora, me diga uma coisa. O senhor é uma pessoa que conhece o mundo, né? E me explica aqui, doutor Eugênio, por que razão um juiz de primeira instância recebe tanta homenagem nos Estados Unidos? Mas imagina o seguinte, nós aqui no Brasil, o senhor já ouviu falar de algum juiz de primeira instância ou de algum promotor, algum procurador americano não, que tenha sido escolhido o homem do ano ou tenha recebido alguma homenagem de grandes empresas, de grandes pessoas? Tem várias coisas aí. Explica, por exemplo, tem várias coisas. O senhor nós somos uma sociedade, vamos dizer assim. Por que ele ganha tanto título? Mas tanta homenagem? Tá ele e o Janot agora vão ficar 15 dias nos Estados Unidos. Vamos dizer assim, uma homenagem, mais homenagem. É claro que, explica um negócio desse. O Moro, ele tem, vamos dizer, mais do que uma amizade com os Estados Unidos, né? Ele tem ali, vamos dizer, as costas sendo seguradas pelos americanos. Não só ele, né? Ele, Janot, né? Então, não é só amizade. Ele é, vamos dizer, um brother deles. Fantásticos para os Estados Unidos. Mas nós também temos que entender o seguinte: o Brasil, infelizmente, nós somos uma sociedade ainda pouco globalizada, tá? Então, claro que isso, vamos dizer, um fato no exterior não repercute aqui no Brasil da mesma forma que um fato no exterior repercute nos Estados Unidos, tá? Então, claro que a sociedade ali se interessa por isso, ainda mais que interesses americanos estão em jogo no momento em que as empresas americanas conseguiram, através do golpe, serem, vamos dizer, as mais bem aquinhoadas na repartição, né, do pré-sal. Né? Então, eles conseguiram a base de Alcântara, né, eles estão abocanhando a Embraer, né? Então, eles estão entrando em diversos setores. Esse governo golpista, ele deu, vamos dizer, uma franquia para os Estados Unidos no Brasil de se servirem à vontade em tudo, né? Nunca se viu no Brasil, mesmo nas épocas, né, de maior puxa-saquismo pró-americano, por exemplo, no governo de Humberto Castelo Branco, né, em que se falava que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, não é isso? Mesmo naquela época, não havia um nível de self-service, de se autosservirem no Brasil desse jeito como estão se servindo hoje, né? O Brasil virou uma grande cafeteria americana. Eles vão lá e se servem, né? Vão lá no buffet e vão se servindo. E uma grande vantagem é que uma cafeteria sem caixa. Eles não têm nem que pagar, eles ganham de graça. Eu fico perguntando toda hora, porque
Eu fico imaginando. Imagina aqui no Brasil. Se eu fosse concedido para um juiz de primeira instância do Estado americano o título de cidadão do ano. Ou grandes empresas brasileiras montassem uma homenagem para oferecer um jantar, um prêmio para um juiz. A não ser que esse cara tivesse feito alguma coisa que fosse muito valiosa para o Brasil. A não ser que esse cara tivesse prestado um serviço que justificasse... porque não justifica pela proporcionalidade. Ele não é um personagem, vamos dizer, que devesse ter essa projeção toda. Não devia ter essa projeção. Só viu quem são as empresas que estão pagando essa homenagem? Né? Mas, na verdade, são as empresas também que foram no almoço em que a Carmen Lúcia esteve, onde disse que não ia fazer um favor para o Lula. Né? São as mesmas. A Shell, Exxon. O senhor sabe que muitas vezes as pessoas elas nos perguntam por que a gente tem falado tanto sobre a questão da Lava Jato. Eu tenho feito um esforço, doutor Eugênio, para não falar do Poder Judiciário enquanto um todo, para não falar do Ministério Público enquanto um todo, para fazer uma crítica pontual. Mas, infelizmente, está cada vez mais generalizada uma postura. É quase que tiver como... Porque é um sistema. É um sistema. A Lava Jato não é algo fora do sistema, ela está dentro do sistema. E essa coisa começou, na verdade, com a Constituição de 88. Houve alguns cálculos ali mal feitos. A verdade é essa. Né? No momento em que se atribuiu a um órgão um poder tal que ele se tornou incontrolável. Né? Porque ele acabou atraindo para suas carreiras pessoas que exatamente se sentiam atraídos para não serem controladas e terem prestígio e ganharem muito dinheiro. Né? Então, isso deformou essas carreiras. Deformou. Infelizmente, quer dizer, nós temos que dizer que o Brasil resolveu pegar um caminho que nenhum outro Estado tinha pegado antes. Porque ou você tem um sistema presidencialista em que a justiça ela tem uma certa autonomia, mas ela tem responsabilidade política, como americano. Ou você tem um regime parlamentarista, né, e o nosso é um misto dos dois, em que o juiz ele é um servidor público. Ele é um servidor público que tem garantias diferenciadas de independência funcional, mas a de independência dele vai exatamente no estrito limite do processo que ele está julgando, ou seja, entre a tese do autor e a tese do réu. É ali que ele tem independência. Ele não tem independência para falar o que ele quer. Ele não tem independência para dizer para o advogado que ele é burro, né? Porque isso eles então já chamam de excesso verbal, e o excesso verbal tira do juiz qualquer tipo de garantia. Ele passa a poder ter que responder pelo excesso verbal. O que acontece, na minha opinião, é que muitas vezes fica difícil para o cidadão entender o sistema de justiça, onde você vê, por exemplo, o caso Aécio Neves. Ele foi gravado pedindo a propina. Ele foi gravado combinando o valor e quem é que ia pegar. Foi filmado o cidadão pegando a mala com o dinheiro. A irmã está solta, o primo está solto, e o Senado achou que não deveria nem investigá-lo no Conselho de Ética. Aí você olha o que fizeram na casa do Jacques Wagner. Na casa do Jacques Wagner, na casa do presidente Lula. Quer dizer, nunca foi comprado o mandado de busca no Ajax. Então é tão flagrante a seletividade. Ficou tão escancarado no Brasil esse negócio de dois pesos, duas medidas, que isso leva as pessoas, doutor Eugênio, a desacreditar desse sistema. A verdade é a seguinte: o velho Trotsky, ele dizia que quanto mais uma sociedade vai chegando perto de um momento decisivo, de fazer escolhas muito grandes, as máscaras vão caindo. Tá? As máscaras, elas existem para proteger as pessoas numa sociedade que consegue ter um mínimo de, vamos dizer, um mínimo de um discurso comum. Né? Então as pessoas vestem máscaras, né, para construir consensos. Mas a sociedade em que um consenso vai desaparecendo e vai chegando perto de uma eclosão, as máscaras vão caindo. O reacionário vai mostrando que ele é reacionário, né?
O cara que é progressista vai mostrando que ele é progressista. Cada um vai mostrando a sua cara. E as instituições também, elas mostram a que elas vieram. Né? Então, eu acredito que hoje nós estamos desnudando claramente no Brasil a luta de classes. Tá? Essas instituições são de um Estado classista, de um Estado burguês classista, que protege os seus. E aqueles que não fazem parte, né, desse grupo, que frequentam, vamos dizer, a mesma mesa com o mesmo barril de chope, né, esses daí, a turma da pipoca, que não tem abadá, né, esse fica de fora. Quem não faz parte da panela, quem não faz parte da panela, não participa. Nós somos da turma da pipoca. Agora, eu pergunto para o senhor, como é que nós vamos derrotar esse golpe? Olha, em primeiro lugar, nós temos esse ano um desafio dessa eleição. Eu acredito o seguinte, claro que eleição é para ser ganha, tá? Mas a eleição, ela também existe para nos fortalecer. Tá? É importante a gente conseguir usar essa oportunidade da eleição para aumentar a nossa presença, por exemplo, no parlamento, tá? Para fortalecer as bancadas, tá? Para a gente amadurecer as nossas posições e fortalecer as bases partidárias. Tá? Eu acho que o PT tem, vamos dizer, lições para dar à política nacional em relação a isso, porque o PT fez isso durante anos. Sempre foi o patinho feio da política. Né? E foi crescendo como? De eleição em eleição, se aprimorando, se fortalecendo. Então a eleição também é um momento para isso. E uma luta dessa não acaba, a luta que nós estamos travando hoje, não acaba na eleição de 2018. É uma luta que vai demorar décadas. E nós temos que preparar as gerações futuras que vão pegar o bastão da gente, né? Porque isso não vai acabar aqui. Né? O processo histórico, ele continua, ele não acaba no golpe. Então, eu acho que a gente tem que começar a refletir em instrumentos, principalmente de chamar essa juventude para realmente para reflexão. Isso é fundamental. Criar centros de educação popular, né, onde houver diretório do PT, diretório municipal, diretório regional, diretório nacional. Nós temos que criar essas estruturas onde a gente cria um espaço recreativo para eles, que pode ter banda, pode ter futebol, pode ter tudo, mas cultura, mas também vai ter instrução política. Também vai ter instrução política. Nós temos que ter a criatividade. Eu concordo muito com o senhor. Você tem que criar criatividade para criar novos meios de comunicação, de participação. Eu gosto muito de botar música, por exemplo. Música, e botar também um centro com computadores para as pessoas entrarem na internet. O nosso governo estava fazendo centros de cultura integrados, né? Mas, doutor Eugênio, o nosso pessoal, muitas vezes, eles acabam criando uma ilusão, né? Eu não ia perguntar, mas já que tem várias pessoas aqui assistindo, algumas pessoas dizem, mas por que você não usa um documento que existe, que acabaria a Lava Jato, que botaria o Moro na cadeia e que de uma vez por todas salvaria o Lula? Eu já expliquei para as pessoas. Se tivesse esse documento... Eu já expliquei que não existe isso, né? Não existe a bala de prata. Quer dizer, então o doutor Eugênio, o doutor Cristiano, a doutora Valesca, o Vadi, eu, Paulo Teixeira. Pessoal, vocês acham mesmo que se existisse um documento para acabar a Lava Jato? Não existe bala de prata. Não existe bala de prata. Quer dizer, ele vai fazer o quê? Vai pegar uma estaca e botar a estaca de prata e botar no coração do juiz? Não, isso não é assim. Isso não é assim. Quer dizer, esse é um processo articulado. É um processo articuladíssimo entre o setor do capital, tá? Governos estrangeiros, os golpistas, tá? A própria estrutura do judiciário, do Ministério Público. Quer dizer, tem toda uma armação nisso daí. Você não acaba nem isso, nem tirando o Moro. Porque se tira o Moro, tem o Bretas. Se tirar o Bretas, tem outro. Né? Então, isso não é... A gente tem que parar de ficar personalizando e endiabrando fulano, beltrano, cicrano. Isso é muito maior do que Moro. O Moro é apenas uma ruela nessa engrenagem. É uma ruela. Então não adianta a gente ficar só com raiva de um, de outro. Claro, aquele sujeito, pelo fato de que ele está na frente de tudo, ele tem a cara feia de todo esse sistema. Mas ele é apenas um representantezinho disso tudo. Então,
vamos dizer, a luta ela é muito maior do que isso. A luta é uma luta realmente de a gente resgatar nossa democracia, de a gente realmente exigir os nossos direitos e termos consciência disso, né? Dar a cara a tapa, né? Eu digo uma coisa sempre: se a gente tivesse a capacidade de organização de paralisar esse país enquanto o Temer não cai, Temer cairia. Mas o problema o Lula fala uma coisa sempre, doutor Eugênio, que eu acho muito interessante. O Lula diz assim: se 10% das pessoas que foram no velório do Getúlio Sim. tivessem saído para a rua antes dele se matar, ele nunca teria cometido suicídio. É isso. Tu olha aquelas imagens históricas do velório do Getúlio Vargas, aquele aterro do Flamengo, aquilo era um mar. O Lula diz: olha, se 10% daquelas pessoas tivessem ido para a rua e lutado antes. Então, gente, não existe bala de prata. Não existe um documento que vai salvar o Lula. Tira Moro por quê? Moro. Não existe. Sai Moro, entra outro. Certo? Então, não, isso é uma ilusão que se cria. O doutor Cristiano, a doutora Valesca têm trabalhado de maneira incansável na defesa do presidente Lula, né? O doutor Eugênio é uma pessoa que acompanha hoje os temas do partido, do nosso partido, tem toda uma bagagem jurídica, todo um conhecimento que nos dá a segurança de que nós estamos caminhando, né, dentro daquilo. Agora, você tem um tribunal TRF4, os caras combinam. Combina até a data. Combina a data, né? combinam tudo. Então, quer dizer, ninguém nem sequer falou da dosimetria da pena. Todo mundo com os mesmos 12 anos e um mês. Todo mundo. Isso não existe. Isso não existe. Quer dizer, é aquela coisa, né, de você ganhar na Mega Sena. Até isso eu acho que é mais fácil. E a outra coisa que as pessoas... Eu fui a Buenos Aires há poucos dias, representar o presidente Lula, na formação lá do comitê. Doutor Eugênio, se pegar o discurso que eles faziam lá, é idêntico ao que está acontecendo aqui. É o mesmo que está acontecendo no Equador. É o mesmo que está acontecendo no Peru. É os interesses internacionais, os interesses das multinacionais, o petróleo. Na década de 70, a moda era as ditaduras militares, os golpes militares. Agora são os golpes judiciais. A tentativa de desacreditar as lideranças da esquerda, de criminalizar as lideranças que estão na linha de frente do golpe. É a mesma coisa que está acontecendo. Né? Sujar a imagem, desconstruir a imagem, de acabar com a reputação de pessoas. Exatamente. Né? E para isso usam a mídia, porque a mídia latino-americana, toda ela é muito fechada. É uma mídia sempre na mão de uma elitezinha. Né? Isso é no Brasil, é na Argentina. Né? Então nós não temos para onde sair. E vamos também convir, eu acho que a gente perdeu nisso também, porque nós não nos preocupamos com isso. Né? Não nos preocupamos em criar instrumentos de comunicação independentes. Ferramentas de comunicação independente, rádios comunitárias. Estamos hoje com os nossos blogs. Né? Que tudo bem, eu acho que os blogs hoje se profissionalizaram a um ponto que eles são uma fonte de notícia bastante consistente. Tá? Tem alguns blogs que são mais ou outros menos. mas dá para você, olhando a média deles, dá para você receber notícia boa a partir daí. Né? Eu sempre digo para o nosso pessoal que as redes sociais, qualquer um de nós, tem uma história, tem uma trajetória. Né? Você pega lá o Nassif, você pega lá o Viomundo, você pega lá, né, o Tijolaço, Fernando Brito. Bom, são pessoas que têm uma história de luta pela democracia, de luta contra as ditaduras, que você conhece a procedência das coisas. Pega lá o 247, tem feito um excelente trabalho. Então, tem como você buscar a informação com credibilidade na rede social. Então, eu acho que isso é fundamental. O senhor tem sido incansável no nosso programa do PT, o senhor gosta muito de ir de manhã, abrir manhã de manhã. Amanhã de manhã está aí, ó. Está lá com a Ana, lá, o doutor Eugênio. Né? E o nosso pessoal tem sido incansável também. O senhor vê agora essa pesquisa da Ipsos que saiu. Sim. Mais da metade da população já tem a compreensão de que a Lava Jato é parte do golpe. Porque isso é o trabalho que nós fizemos. Sim. A desconstrução também desse mito, né? O mito da Lava Jato, que é acabar com a corrupção. Acabar com a corrupção? A corrupção não se acaba, para começar.
né? Nenhum país do mundo conseguiu controla a níveis que não se tornem disfuncionais para, vamos dizer, a construção de políticas públicas, para o investimento público e tudo mais. É isso, basicamente. Tá? Agora, não era esse, nem esse sequer era o objetivo deles, porque não acredito que o senhor Moro saiba sequer que quer uma política pública. Né? Porque se ele soubesse, ele não teria feito tanto estrago como ele fez, né, na economia da construção civil, causando milhares e milhares e milhares de desemprego. Para concluir, pessoal, eu sempre digo para todo mundo, doutor Eugênio, ninguém me convence que não foi o pré-sal que apressou o golpe. Verdade. Quando descobriram... essa fome dessas grandes petroleiras, sim. Elas não podiam trabalhar aqui 100% na Petrobras. Todo esse maior descoberta de petróleo do século XXI é o pré-sal. Não, e outra coisa, quando descobriram o pré-sal, na época já tinha gente falando isso coitado do Brasil. Até agora o Brasil era esquecido, deixava o Brasil em paz, porque o Brasil não tinha nada de vamos dizer, profundamente estratégico nisso. Agora recebeu o petróleo. Todas as guerras que ocorreram nas últimas décadas foram onde? Kuwait, Iraque, Síria. Os americanos pegaram as reservas do Iraque e do Kuwait, dá 45 dias. Líbia. 45 dias para trazer o navio no Golfo do México. Na Venezuela dá 5 dias. Sim. No pré-sal dá 7 dias. Lembrando que na década de 50, no Irã, né, teve um Mossadegh, né, que foi um presidente civil na República, logo no início da década de 50, que foi derrubado pela CIA para implantar a monarquia do Shah Reza Pahlavi. E qual era o objetivo disso? Era botar a mão no petróleo do Irã. Né? O Mossadegh era um nacionalista conservador, mas era um nacionalista. Né? Os americanos tiraram o Mossadegh para botar o Shah do Irã. Né? Então eles trabalham desse jeito já há tempos. Né? Há tempos. Eles já têm know-how nisso daí. Né? Não tem dúvida nenhuma que o estrago que fizeram em cima da Líbia de Gaddafi também tinha isso como objetivo. Né? A Argélia foi a mesma coisa. Enfim, eles fazem isso no mundo inteiro. Né? Onde lhes interessa, eles criam um problema para os governos para se apropriarem da riqueza do subsolo. O Diário do Centro do Mundo, o Kiko Nogueira, o Joaquim, fizeram aquela série de reportagens, né, indo a fundo nos interesses atrás da Lava Jato, que elas são muito reveladoras desses interesses das petroleiras internacionais, o próprio Miguel do Rosário, do Cafezinho também, que mostra, porque muitas vezes as pessoas acham que isso é loucura, que não existe um interesse internacional envolvido nisso. É claro que tem, pessoal, isso não é um modelo só do Brasil. As ditaduras não foi só num país na década de 60. Esse modelo agora é o modelo da Argentina, é o modelo do Equador, que se eles puderem vão fazer na Bolívia, se puderem vão fazer na Venezuela. Eles sempre fizeram isso. Eles faziam a coisa de uma forma, vamos dizer, mais descarada, militarmente. Né? Agora eles têm inteligência calcada em cima de metadados. Então, por exemplo, antes de fazer um golpe no Brasil, eles estudam as nossas estruturas, as nossas instituições, descobrem quais são as suas debilidades, estimulam essas debilidades, atraem atores-chave para si, através de algum tipo de cooptação, né? E montam o golpe institucional. A coisa é muito mais inteligente. Por quê? Porque existem instrumentos de inteligência para isso que na década de 60, década de 50 não existiam. Naquela época tinha que se pisar com coturnos em cima da Constituição e fazer um banho de sangue, né? Como fizeram, por exemplo, lembrando, né, no Congo, na República Democrática do Congo, quando acabaram com Patrícia Lumumba. Não é isso? Por quê? Era por causa de Katanga. O petróleo de Katanga, a riqueza, os diamantes de Katanga fizeram os americanos matarem Patrícia Lumumba. Né? Então, eles sempre atuaram desse jeito. Por que o Brasil seria uma exceção? E atua cada vez mais, cada vez de forma mais sofisticada, treinando pessoas. Sim. Curso de formação. Essa eu chamo de cooptação dos agentes nacionais. Né? Quer dizer, há uma forma sofisticada de escutar a opinião pública, de ter canais de comunicação. Isso passa tudo por um estudo de inteligência das debilidades e fortalezas de um Estado. Né? Eles fazem aquela matriz de debilidade e fortalezas
E em cima delas, eles vão e instalam os seus, vamos dizer, os seus agentes lá dentro, os seus tentáculos, para derrubar a estrutura por dentro. Porque quem, na verdade, deu o golpe não foram os americanos. Quem deu o golpe foram os brasileiros. Agora, devidamente estimulados através vamos dizer, da destruição de reputação, né, sistemática do governo Dilma, né, vamos dizer, de manifestações que foram induzidas por inteligência em 2013, 2014, né? Tudo isso faz parte de um processo. Quando começaram aquelas manifestações de 2013, que ainda o governo achava que isso aqui eram legítimas, eu naquela época estava dizendo... E aonde a internet teve um papel fundamental. Tem uma coisa errada nessa coisa. Estava fedendo. A internet teve um papel fundamental. Sim. Com robôs, com manipulação. Sim. Hoje já está tudo comprovado. Né? E tentaram fazer na Turquia, e eles não aceitaram fazer lá, não deixaram fazer lá. É verdade. Fazer aqui. Né? Mas fizeram no Egito. Né? Fizeram na Tunísia. Hoje em dia já está mais do que comprovado a utilização de robôs que foram utilizados de fora do país. Sim. A Globo suspendendo as novelas, estimulando aquelas manifestações. É verdade. Sites que são hospedados, né, em outros lugares. Então, quer dizer, a gente não pode acreditar. É verdade que a gente, vamos dizer, deve ter muita reserva com teorias conspiratórias. Mas aí eu gosto de uma frase do presidente Lula. Ele diz assim: olha, eu não gosto de teorias conspiratórias, mas que existem conspirações, existem. É que nem a história das bruxas, né? Não acredito em bruxa, mas que ai. Doutor Alexandre, eu quero agradecer para o senhor. O Vatim vai estar aí amanhã, mas era para estar aqui hoje, mas... Grande Vatim. Era para estar aqui conosco hoje também, mas vai vir só amanhã. A gente precisa sentar com o senhor aí para dar mais como diz o Olívio Dutra, para abotoar mais algumas coisas que nós vamos amanhã a gente fazer nesses próximos dias. E olha, a audiência aí que o senhor tem, o seu prestígio é muito grande aqui na nossa página, né? Muita gente conosco aqui. Nossa Senhora, 976, 77 comentários. Não, tem mais, é que você está desatualizado aqui, ó. Quantas pessoas já comentaram aqui a sua presença aqui, ó. Rapaz, o senhor está com 1.800 comentários, 926 compartilhamentos, 30 mil pessoas. Nesse momento nós temos 10.700 visualizações. O senhor já falou agora aqui para 11.454 pessoas. É impressionante esse... Né? Então essa é uma ferramenta importante. A nossa página é uma trincheira aqui de luta. Botem a hashtag Fora Temer, compartilhem, digam a cidade de onde vocês estão acompanhando. Eu vou dar um jeito de trazer o senhor mais seguido aqui, viu? Tá bom. O pessoal tá feliz aqui pela presença do senhor. E muita pergunta que, infelizmente, a gente não vai poder responder hoje. Mas fica para a próxima. E amanhã temos um espaço também. Quando o senhor tiver algum assunto que o senhor quiser destacar. E depois tem o meu amigo Boquinha. Boquinha tem uma página lá do Rio de Janeiro. Eu vou participar ao vivo ainda com ele hoje. Boquinha, daqui a pouco mais estou ao vivo contigo lá. Tá bom, pessoal? Mais alguma coisa, doutor Eugênio? Não, tá bem. Amanhã às 8h30. Às 8 horas. 8 horas, né? 8 horas que começa. É a Democracia no Ar. Democracia no Ar, no site do PT na Câmara. Ana Luiz. Com a Ana e Ana Feltrin. Ana Gaúcha. Gaúcha também. E o pessoal está convidado para compartilhar e continuar junto conosco. Um grande abraço, pessoal. Obrigado aí pela